O vídeo de hoje será dividido em 4 partes. Nós vamos falar sobre renda passiva. Então a ideia é como fazer uma renda passiva de R$ 1.500. Eu vou construir uma planilha junto com você, vou entrar em sites com indicadores e vamos falar sobre vários dados que podem te ajudar. Acompanhe até o final, esse vai ser um vídeo imersivo e com certeza vai ser muito bacana para você. Na primeira parte, nós vamos falar da diferença entre renda passiva e renda ativa. Já na segunda parte, nós vamos falar de uma taxa de expectativa para o futuro. Taxa essa real de mercado que eu vou te provar que é completamente possível de você alcançar com os seus investimentos. Indo já para a terceira parte, nós vamos construir uma planilha juntos para que você possa simular aí na sua casa e ver quanto tempo você vai demorar para alcançar a sua tão sonhada renda passiva. Pode ficar tranquilo, mesmo que você não tenha muito contato com Excel ou com planilhas, você vai ver que é uma forma muito simples de montar e eu vou fazer todo o passo a passo para que você consiga construir junto comigo. Por último, mas não menos importante, eu vou entrar no site, tirar vários dados dele para que você tenha um racional para escolher esses ativos que vão te dar renda passiva. Já quero deixar muito claro no início desse vídeo que o intuito desse vídeo não é fazer recomendação. Em momento algum eu vou recomendar algum tipo de investimento, seja ações, fundos imobiliários. Eu vou passar o racional, eu quero te educar para que você possa tomar essa decisão. Vamos lá à primeira parte do vídeo. Renda passiva versus renda ativa. Renda ativa é tudo aquilo que exige o seu tempo. Quando você trabalha de forma ativa, como por exemplo se você for CLT em uma empresa, você vende as suas horas para que você possa trabalhar ali dentro e ser remunerado por isso. Então é exigido a sua presença naquele local, senão essa renda não existe. Exemplo, se você é um dentista, trabalha num consultório, você não consegue ganhar dinheiro sem ir até o consultório e atender o seu cliente. Então isso é uma renda ativa, exige o seu esforço. Já a renda passiva, ela exigiu seu esforço lá atrás, mas hoje não exige. Provavelmente lá atrás você plantou para que hoje você pudesse colher sem precisar estar ativamente. Igor, me dê exemplos disso. Imóvel é um exemplo clássico de renda passiva. Se você compra um imóvel e aluga ele, você não precisa estar nesse imóvel todos os dias e mesmo assim, todos os meses vai cair um dinheiro na sua conta. Outro exemplo disso são franquias. Claro, isso se a franquia não exigir que você trabalhe lá. Mas se você comprou uma franquia, existem pessoas trabalhando para você, você só é o investidor dessa franquia, nesse caso, essa franquia é uma renda passiva. O grande princípio por trás disso, e o que eu quero que você entenda é que nesse ponto não existe mágica. Você vai precisar ter um capital para que esse capital te gere renda passiva. Agora, os grandes questionamentos que podem estar passando na sua cabeça agora e que a gente precisa responder é: quanto de capital eu preciso ter para ter uma renda passiva? Onde eu vou colocar esse capital? E como eu faço para ter a maior renda passiva possível com o menor capital possível? Então, agora vem aqui comigo e vamos criar nossa planilha juntos. Eu vou começar essa planilha do zero, como você pode ver aqui, ela está em branco. A primeira informação que nós precisamos é a renda mensal que nós desejamos ter. Então, vamos colocar aqui, ó, renda mensal desejada. Para isso, nós precisamos entender nosso momento atual. Então, qual que é a nossa renda mensal atual? Em cima disso, a gente vai determinar qual que é a nossa economia atual mensal. E aqui a gente pode fazer em porcentagem. E embaixo a gente copia aqui e coloca a parte no financeiro, então em reais. Esses vão ser dados importantes para a gente saber quanto tempo a gente vai demorar para chegar na nossa renda mensal passiva desejada. Duas informações muito importantes que a gente vai precisar aqui são com relação aos nossos investimentos. Qual é o rendimento dessa renda passiva mensal que vai ser proveniente dos investimentos que nós vamos fazer? Então a gente escreve aqui. Além disso, nós temos o rendimento também das nossas aplicações. Tendo quanto a gente vai economizar por mês e o rendimento que isso tem dos nossos investimentos, nossa planilha vai precisar nos dar, em cima dessas informações, o nosso grande objetivo final, que é o quanto de patrimônio, quanto a gente vai ter que ter de capital para ter, em cima desse rendimento que nós definimos, a renda mensal que nós tanto desejamos. Fica tranquilo, se isso ficou um pouco confuso agora, quando a planilha já estiver pronta, você vai ver que vai ficar muito claro e no passo a passo aqui da montagem você vai conseguir entender também. Bom, agora a gente vai formatar essa planilha.
A renda mensal desejada ela vai estar em monetária, ou seja, ela vai estar em reais. A renda mensal atual também vai ser em reais. Aqui, como a gente definiu, vai ser em percentual. Aqui, como a gente também definiu, vai ser em reais. O rendimento da renda passiva tem que ser em percentual. E o rendimento das aplicações também em percentual. Como consequência, o grande objetivo final já vai ser monetário, já vai ser em reais. A nossa renda mensal desejada, como a gente já definiu no início, é R$ 1.500. Vamos dizer que hoje você ganha R$ 3.000 no seu emprego atual e que desse dinheiro você vai conseguir economizar todos os meses 10%. Para que essa planilha esteja automática, facilitar o nosso processo, que afinal esse é o objetivo de uma planilha, vamos colocar algumas fórmulas aqui para deixar ela automatizada. Qual que vai ser a nossa primeira fórmula? Primeiro você digita o igual e aí a gente vai multiplicar a renda mensal, ele até sugeriu já ali para nós, pela economia em percentual. Então você vê aqui que ele dá os R$ 300. Se eu mudo aqui para 15%, ele já atualiza sozinho para 450. 20%, 600 e assim vai. Ou seja, já automatizamos uma parte da nossa planilha. Igor, da onde eu vou tirar essa informação de rendimento da renda passiva? Como eu te prometi no início desse vídeo, a gente vai pegar taxas reais, aquilo que você realmente consiga aplicar para que essa planilha transmita o máximo possível a realidade que nós vamos viver nos próximos anos. 4% aqui é um rendimento de renda passiva totalmente factível e eu vou te provar o porquê. Qual vai ser o nosso passo a passo para que você consiga entender de onde eu tirei esses 4%? Primeiro nós vamos pegar a inflação dos últimos 10 anos. Então eu vou criar uma outra aba e vou colar aqui. Como eu só quero dos últimos 10 anos, eu vou eliminar de 2013 em diante. A gente precisa agora da taxa CDI de cada um desses anos para descontar a inflação e aí sim nós temos a taxa de juros real. É importantíssimo no mundo dos investimentos se sempre trabalhar com taxa real, porque ao decorrer do tempo o dinheiro vai perdendo o poder de compra e você precisa considerar esse ponto. Aqui no site do Mais Retorno a gente tem todos os anos aqui do CDI e eu não vou copiar e colar todos, eu vou realmente digitar um por um dos últimos 10 anos. Bom, feito isso, agora o que a gente precisa é descontar. Igor, eu posso pegar o CDI menos a inflação? Até pode, não vai dar muita diferença, mas esse não é o cálculo correto. O correto é você pegar, e aí você pode até copiar a fórmula aí, você vai dar um igual, abrir um parênteses, colocar 1, já que é percentual, somando com o CDI, fecha o parênteses e você vai dividir, abrir outro parênteses, somar 1, mais a taxa de inflação, fecha parênteses, e tudo isso aqui menos 1. Copia e cola nos demais. E agora a gente tem a nossa taxa de juros real. Ok, Igor, e como isso chega nos 4%? Se a gente pega a média aqui, ó, igual média dos últimos 10 anos dessa taxa real, você vai ver que vai dar algo em torno de 3%. Se a gente abrir as casas decimais, dá 3,21% para ser mais exato. Só que isso aqui nós estamos falando de renda fixa, investimentos com baixíssimo risco. Ou seja, é natural que a gente, indo para o mercado de renda variável, a gente consiga taxas de juros um pouco maiores. Por isso eu coloquei ali 4%, um pouco acima da média da taxa de juros real dos últimos 10 anos. Feito isso, você conseguiu entender que esses 4% é totalmente alcançáveis. Vamos colocar aqui os rendimentos das aplicações, algo em torno de 8%, que também é totalmente real. E como nós vamos fazer para saber o grande objetivo final? Basicamente, você vai dar um igual aqui, vai pegar a sua renda mensal desejada, eu vou multiplicar por 12 porque vai facilitar o nosso cálculo no final. Isso você vai multiplicar pelo rendimento da renda passiva. E aí nós chegamos ao nosso grande objetivo final. Ou seja, para você ter R$ 1.500 todos os meses como renda passiva, você precisaria ali, com esse rendimento de 4%, de R$ 450 mil investidos. Ok, Igor, e com a minha economia atual, quanto tempo eu demoraria para alcançar esse valor? Vamos fazer isso com a nossa planilha. Agora você vai digitar aqui, ó, ano 1, ano 2, ano 3. Vai selecionar esses 3 aqui e vai arrastar o máximo que você puder para que ele já te dê a quantidade de anos. Nós vamos precisar de algumas informações aqui nessa planilha. O aporte anual, o rendimento atual, o valor final, a renda passiva atual,
que isso está sendo gerado. Nosso aporte anual é basicamente a nossa economia de cada mês vezes 12. O que eu vou precisar aqui para colar nas próximas e facilitar é travar, o que a gente chama de travar essa célula. Então, como eu faço? Eu vou selecionar ela ali com o meu mouse e vou clicar F4. Ele já vai aparecer ali o cifrãozinho que nos diz que essa célula está travada. Então, meu aporte anual vai ser 7.200. O rendimento atual a gente já delimitou aqui, que é o 8%. Eu também vou travar essa célula. O meu valor final é basicamente o meu aporte do ano inteiro, mais o meu aporte vezes o rendimento atual. E aí eu pego ali o meu valor final e multiplico ele pelo meu rendimento da renda passiva, e aí eu preciso travar essa célula. A gente chega no valor da renda passiva no nosso primeiro ano, ou seja, no primeiro ano de investimento você já teria ali R$ 311,04 de renda passiva. Isso aqui é muito legal para que você consiga ver que desde o seu primeiro ano você já vai conseguir ter uma renda passiva. Ainda não é a renda almejada, mas já é uma renda passiva que isso pode ser reinvestido para acelerar o processo. Mas eu nem vou contar aqui que você fosse utilizar essa renda passiva para reinvestir. Vamos dizer que você já resolveu começar a viver disso. Então aqui na minha planilha, eu só vou dar continuidade nos próximos anos pegando o valor final, ou seja, o saldo que nós tínhamos, mais o nosso aporte ali mensal, e aí eu tenho que fixar ele, vezes 12. E agora eu posso copiar tudo isso aqui de cima e colar embaixo. No segundo ano, você já teria uma renda passiva atual de R$ 646,96, isso ao ano. Igor, eu quero saber quanto isso seria por mês. Então nós podemos inserir uma coluna aqui de renda passiva atual, só que mensal, pegar essa renda passiva e dividir por 12. E copiar isso para os demais. Agora, basicamente, você vai pegar, copiar essa segunda linha inteira e colar nas demais linhas. Pontos importantes sobre essa planilha. Primeiro ponto. Aqui eu estou colocando rendimento como se ele fosse anual. Isso não vai acontecer na prática. Ou seja, nós estamos contando aqui como se nós tivéssemos 7.200 já em janeiro e que esses 7.200 fossem render os 20% ali durante todo o ano. Mas na verdade, nós vamos estar aplicando mensalmente. Então vai dar uma pequena diferença sim. Mas isso aqui é muito próximo à realidade, é isso que você precisa saber. Outro ponto muito importante que nós temos que ressaltar é que a gente não está reinvestindo a renda passiva. Aqui eu estou fazendo como se você já estivesse aproveitando ou desfrutando desde o seu primeiro ano já da sua renda passiva mensal. E terceiro ponto muito importante que a gente não está considerando, que ao decorrer do tempo, provavelmente a sua profissão vai evoluir, você vai evoluir como profissional e vai passar a ganhar mais. Você não vai ficar a vida inteira ganhando o mesmo salário. Então esse processo tende a ser mais rápido. Sabendo de tudo isso, quanto tempo eu demoraria com essa realidade que nós traçamos para chegar à minha renda passiva de R$ 1.500? Nós sabemos que o nosso grande objetivo final é 450 mil. Então eu vou rolar aqui para baixo até a gente chegar aos 450 mil. E aí você vai ver que entre o 23º e 24º ano é quando você vai alcançar essa renda passiva. Esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo? Bom, depois de conhecer todos esses números maravilhosos, agora a pergunta é: onde eu vou colocar o meu capital para ter essa renda passiva? Aqui entra uma opinião muito pessoal, essa opinião é minha e baseado no meu objetivo atual. Mas ao investir eu não procuro ter renda passiva com ações, com empresas. E por que isso? Na minha linha de raciocínio, uma empresa ela deve aplicar seu capital da seguinte forma: ou comprando outros negócios, ou reinvestindo no próprio negócio, ou comprando as próprias ações. O primeiro ponto é que uma empresa boa pagadora, como a gente costuma dizer no mercado, de dividendos, ela costuma ser uma empresa já sólida. Logo, é uma empresa madura que deixa de ter aquele perfil de uma empresa com grande potencial de crescimento. Dificilmente você vai pegar uma empresa no mercado boa pagadora de dividendos que ela vai dobrar de tamanho em um curto período de tempo. O que faz muito sentido se hoje você já tem um grande patrimônio e busca uma carteira focada em aposentadoria, focada em renda passiva. O que não é o meu caso agora e não é o meu objetivo. Só vale a pena uma empresa distribuir seus dividendos, eu receber dividendos de empresas, quando eu vou empregar esse capital melhor do que ela. Por isso, fundos imobiliários são uma excelente opção
para a renda passiva. E como selecionar esses fundos imobiliários? Você vai entrar num site chamado Fundamentos. Aqui em cima você vai clicar em FII, que são fundos imobiliários. Vai dar um clique em buscar e ele vai trazer para você todos os fundos imobiliários aqui. Você vai selecionar tudo até lá no final, dar um Ctrl C, vir na nossa planilha, abrir mais uma aba e aí você vai colar tudo isso aqui nessa planilha. Eu vou apagar essas duas primeiras linhas que não vão ser utilizadas. E aí nós vamos aplicar alguns filtros dentro dessa planilha. Então você seleciona todas as informações aqui. Selecionado, você vai em dados e clica em criar um filtro. O primeiro filtro que nós vamos usar é com relação ao Dividend Yield, que basicamente é a rentabilidade dos dividendos pagos com relação ou dividido pelo preço atual dessa cota. Como a gente já definiu inicialmente na nossa planilha que a gente está buscando investimentos acima de 4% de renda passiva, então aqui eu vou colocar o primeiro filtro em filtrar por condições, vou arrastar lá para baixo e pegar maior que 4%. E a gente dá um OK. O segundo filtro que nós vamos colocar é o preço sobre valor patrimonial. Nós não queremos comprar nenhuma cota que está muito cara. Você que conhece algum tio seu, inclusive eu tenho um padrinho fantástico com imóveis que ele sempre fala que ele busca por imóveis que estejam abaixo do valor que ele realmente vale. E é essa informação que esse indicador vai nos dar. Nós vamos procurar aqui por imóveis que estejam abaixo de 1,2. Então eu vou colocar filtro por condição de novo e vou colocar menor que 1,2. É ótimo se você compra, por exemplo, um imóvel que vale 2 bilhões e está sendo vendido no mercado por 1 bilhão. Esse P sobre VP seria 0,5. É uma ótima oportunidade. Agora nós vamos falar sobre valor de mercado. Pensando em renda passiva, eu quero ter tranquilidade, não quero me preocupar com isso. Então eu vou pegar imóveis que já são sólidos. Então vamos pegar imóveis que já são grandes, acima de 500 milhões. Quando falamos de fundos imobiliários, também é muito importante a gente entender sobre vacância. Fundos imobiliários, ele te paga mensalmente aluguéis, então é importante você saber o quanto daqueles imóveis estão ocupados. E a vacância nos traz justamente essa informação. Então eu não quero ter preocupação, eu não quero imóveis que estejam totalmente ainda para serem locados. Vamos pegar aqui então vacâncias menores do que 30%. Ponto muito importante aqui é a liquidez. Afinal, os fundos imobiliários eles são muito atrativos, principalmente para a pessoa física, é isenção de imposto de renda e a facilidade de você vender aquilo, diferentemente se você compra um apartamento, por exemplo, ou um terreno que você queira fazer como investimento. É muito mais demorado você vender esse investimento. Ter liquidez é importante aqui porque se você precisar, rapidamente você vai conseguir vender essa cota. Vamos buscar aqui então liquidez acima de 1 milhão. É importante você entender que isso aqui não é uma recomendação, você pode colocar os seus próprios valores. O que eu quero te trazer é um racional, uma linha de raciocínio de pessoas que buscam renda passiva no mercado. Nós chegamos aqui a uma lista repleta de ativos interessantes. Você precisa agora se aprofundar, fazer a sua leitura e ver aquilo que faz sentido para você. Mas aqui nós conseguimos de alguma forma já inserir alguns filtros. E daqui para frente você tem duas escolhas. Começar a se aprofundar no assunto de análise, então fazer cursos, ler livros, ver vídeos e etc. Ou entrar em contato com um escritório de consultoria financeira que possa te trazer as recomendações desses fundos imobiliários, o que irá cortar um grande caminho para você. As duas opções são ótimas. E se você tem interesse que alguém possa fazer esse papel, te auxiliar, entrar num escritório de consultoria, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo nas descrições. Clica, entre em contato, eu te trago mais informações e você vê se isso faz sentido para você. Legal, chegamos ao fim desse vídeo, eu espero ter te ajudado, ter contribuído para a sua educação. Isso aqui não é recomendação, é apenas uma linha de raciocínio. Esse vídeo tem
fins educacionais, e eu espero realmente ter contribuído para a sua jornada e te vejo no próximo vídeo.